Meus humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando e suplicando, se inscreve no canal, comenta e compartilha e fala, ó, quem tu quer na mesa com o papai pra trocar ideia, pra contar uns causos, pra falar da vida dos outros. É bom demais falar da vida dos outros, irmão, muito bom. Acabei de receber um áudio que eu vou postar depois aqui, de um cara que veio aqui no podcast e falou assim, cara, eu já fui em vários podcasts, e no Conta Aqui foi uma experiência única. Eu ri, me diverti, chorei, fiquei emocionado. Você consegue. Eu falei, então, irmão, então ajuda, vamos fazer uma parceria. Porque é disso que eu tô precisando. Você que tem uma história pra contar, vem aqui no Conta Aqui, contar a tua história, contar a tua experiência e a gente faz uma parceria, irmão. Hoje eu botei a frase do dia. A frase do dia é: todo mundo quer comer cuscuz, mas ninguém quer ralar o coco. Ou seja, todo mundo quer uma molezinha na vida, né? Então vem aqui, ó, Conta Aqui Podcast, manda um direct no Instagram e a gente faz uma parceria de um episódio, vai ser maneira beça. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Hoje eu estou tendo a honra, o privilégio de ter pela primeira vez no Conta Aqui ele, que eu sempre chamei de João, mas descobri que é Pedro. Fala, Pedro! Ué. Beleza aí, é a voz. Conta Aqui tem esses mistérios da voz, mas ele também tá aqui. Fala aí, Davi. Aí, tá vendo? O Silvio Santos tinha o Lombardi, o Ratinho tem o Sombra, que é aquela voz que ninguém sabe quem é, e eu tenho aqui, ó, Pedro e Davi. São as vozes. Você que quer ter seu podcast, quer fazer seu curso, quer fazer um trabalho bacana, Estúdios BK, a melhor estrutura de podcast, de curso, de audiovisual do Brasil. Hoje estou recebendo ela, depois de muitas tentativas, depois de várias vezes que deu errado, o voo não conectou, uma ponte aérea que atrasou, o Donald Trump tarifou mais. Hoje ela está aqui, Isabela Santos, Super Gêmeos Ativados, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A filha do Rio dos Seixas. Pois é, né? Você tem a sua identidade, né? Tenho. Você é a filha do Rio dos Seixas? Não. É Eu ruim. sou a Isabela Aham. Santos. Santos também, Rio dos Seixas dos Santos. Tu também tem Seixas? Não, eu só tenho Santos. Só tem os Santos? Só. Minha mãe tirou os Seixas de mim. Eu queria muito, né? É mesmo? Vai no cartório, agora você pode. Vai lá no cartório. Obrigado, tá? Obrigada a você. Não vou contar aqui como é que ela tá aqui, não, tá? Mas tem um mistério. Ela está aqui, mas tem um mistério. Sabe aquele mistério? Ela não vem aqui assim, tipo, veio. Tem um mistério. No final a gente pode contar pro pessoal. No final a gente conta. Deixa essa surpresa pro final. Isabela, você é analista de comércio exterior. Isso. E eu te perguntei em off, que fiz um monte de pergunta curiosa, se essa questão de tarifaço que tá acontecendo tá afetando direto ou indiretamente o trabalho de vocês ou não? Assim, foi o que eu conversei com você, né? O nosso trabalho em si, ele é mais voltado à importação nesse momento. Eu trabalho nisso desde os meus 17 anos. Uau! Então, eu sempre trabalhei nessa área com meu pai. Eu cheguei a cursar direito, cheguei a fazer uns 2, 3 meses de período de nutrição também. Mas eu, de fato, entrei no âmbito assim de, não, é isso que eu quero continuar no comércio exterior. E foi quando eu fiz um curso, que até no Abra Comex, que é referente a ser analista de comércio exterior. Então, hoje eu, de fato, me vejo como analista de comércio exterior. E o que acontece é assim, a gente trabalha hoje mais voltado à importação. Então, afeta diretamente e indiretamente, sim. Né? Ainda mais assim, depois de toda essa informação, de todas essas tarifas, né, que o Trump tá colocando, impondo, mas ao mesmo tempo, desculpa, dentro do Brasil a gente também está sofrendo algumas coisas. Sim, assim. Que não tem nada a ver com o Trump. Nada a ver. Independente de lá, já rola uma treta aqui. É a política aqui dentro. Uau! O governo faz um acordo com a Receita Federal e não cumpre. Então, isso atinge diretamente a gente. Por quê? Porque nessa hora é onde a gente trabalha com os fiscais da Receita Federal, eles entram em greve. Então, isso faz com que o nosso trabalho demore mais. A nossa entrega, que a gente faz uma logística de 2 dias para entregar um container para um cliente. No máximo, assim. E, então, na época que estava ocorrendo a greve, a gente estava, tipo, 1, 2 semanas para entregar. Então, isso pra gente foi um momento muito delicado. Tiveram meses que foram muito difíceis esse ano. A gente tá voltando a respirar. Esse ano que você fala, 2025. 2025. 2024. E nós estamos no meio do ano. Exatamente. A gente tá aqui gravando hoje é dia 22 de julho, meio do ano, e tá difícil. E ainda tá um pouco difícil. Que não tem nada a ver com o Trump. Não tem nada a ver.
Isso é Nada a importante ver, falar. não, nada a ver. Me desculpa aqui a minha curiosidade e a minha questão leiga, mas eu acho que é uma curiosidade de muita gente. Explica na prática, se você puder, claro. Pega um exemplo, sei lá, uma caneca, um celular, um microfone. Na prática, vocês fazem um trabalho de importação. Isso. Quanto que sai e quanto que chega? E quanto que vai pra mão? Pra gente entender, porque a grande discussão no Brasil é a questão do imposto. Sim. Não é isso? Com certeza. O que a gente de verdade perde? Assim, dá um exemplo qualquer, aleatório, qualquer valor, só pra gente Então, entender. assim, eu vou falar sobre um processo que eu tô em mãos hoje, né? Então, o que acontece? A minha cliente está trazendo espuma de PET, uma coisa dela própria, que é o que ela fabrica. Hoje, por exemplo, a gente está oscilando muito no valor do frete marítimo. Eu tive processos anteontem que o frete estava 5 mil. Eu tô com um processo hoje que o frete está 3 mil. Então, isso é reais ou é dólar? Reais. Ah. Então, isso tá oscilando muito. Mas já chegou do frete tá a 7 mil. Mas o que acontece? Antes de todo o trâmite da carga chegar aqui pra gente, né? Ela passa, o cliente manda o que ele quer trazer, a gente faz as cotações, a gente manda os valores para ele. Essa parte, assim, de cotação, de valores, essa parte eu deixo mais com o meu pai. Eu até cuido de um cliente específico que ele me deu para cuidar, mas existem outras partes que eu deixo com ele. Porque também, assim, acaba sobrecarregando todo mundo. Então, eu costumo falar que dentro do escritório a gente é realmente uma equipe, né? Então, meu pai, às vezes eu vou ali, ele me manda e a gente vive assim, peço ajuda quando eu não entendo. Mas, resumidamente, assim, vamos supor, o que uma carga final às vezes chega num valor, tô te passando um valor em real. Pode falar se o valor aleatório, só para o pessoal entender. Um valor que às vezes é de imposto, tá? De IPI, de II, de COFINS, de taxa, de tudo envolvido de fato no comércio exterior, mais o frete, às vezes depende também do dólar do dia. Hoje, por exemplo, tá 5,56. Isso dentro do comércio exterior. Isso hoje. Quando o podcast for pro ar, já tá outro preço. Já tá outro preço. Às vezes pode estar mais alto, como pode estar. A gente chegou a bater um frete de 6 e pouco. Então, eu não posso, por exemplo, te falar um preço, uma xícara é valor X, porque tudo depende. Caramba, não existe, então. Não, eu posso te falar o valor que ela hoje é lá, mas amanhã ela pode mudar. Então, assim, às vezes a gente coloca ela a 2,20. Um exemplo, né? Mas amanhã já muda tudo, ela vai para 4,20. E é todo dia mesmo? Não é todos os dias. Todos os dias é a taxa do dólar, né? E isso, o dólar, na verdade, no meu trabalho, é ele que domina tudo. O dólar, o euro, enfim, seja a moeda que o cliente vai trazer pra gente. Mas o que eu mais trabalho é com dólar. Então, assim, porque é uma moeda também, né? Enfim. Só que o dólar em si, como ele muda todos os dias, então isso atinge o valor da importação no total dos impostos, isso atinge o valor do frete marítimo, isso atinge o valor da mercadoria, isso atinge tudo. Então, assim, eu posso te falar que hoje eu tenho uma carga que, eu estou trazendo 20 xícaras e essa carga é 10 mil reais, né, para o cliente. Obviamente, vai chegar na mão do cliente e o cliente vai triplicar esse valor. Entende? Mas amanhã ela pode estar 20. Essa profissão faz você viajar muito ou não tem nada a ver? Então, ela é uma profissão que, para você adentrar, para você estar no meio assim do trabalho mesmo, para você estar diretamente conectado ao seu cliente, você viaja bastante. Mais para São Paulo, seja onde os clientes estejam. Você não precisa ir lá para a China. É bom, né? Tu já foi na China? Nunca fui, meu pai já foi, mas é um sonho. Tu tem vontade na China? Tenho. Não tem medo de Covid, não? Chegar lá? Eu não tenho medo de nada, não. Depois do que eu passei, eu não tenho medo de nada. Daqui a pouco a gente vai falar. mas você, tipo assim, que você então vai mais a São Paulo? Vou. Fora, não? Não, trabalho, não, trabalho não, nunca fui. Quem vai é teu pai? Meu pai é o supremo, né? Ele que vai na China. Ele que Mas vai. ele não deixa tu ir, não? Então, não é questão de deixar. Propósito, acho que ele tá te ligando. Eu acho que... Ela tá na hora do almoço. Gente, eu tô... Ela meteu um migué.
Falei, pai, vamos almoçar. Vamos almoçar, é uma hora de almoço, podcast é uma horinha de gravação, entendeu? Aqui outro dia veio uma convidada que o telefone tocou, era a patroa dela, você tá lá? Não, tadinho, eu vou ter que defender o meu pai, porque meu pai, ele não é assim comigo, não. Não? Ele não é, ele é exigente, óbvio, mas ele não fica no meu pé, não. Mas você não falou pra ele que tu veio no Conta Aqui? Não Vamos contar falei, aqui, não vamos falei, saber. porque... Eu convido a menina e na minha cabeça assim, eu não sabia que tinha, né, que tem esses trâmites aqui, porque a Isabela tem uma história muito bacana, que a gente vai começar a falar agora, que foi, na verdade, quando o Rildo veio, né? Isso. O Rildo contou a experiência que fez ele se firmar nos caminhos de Cristo e ele conta a tua história. É. E aí, eu lembro quando eu postei, eu lembro que você escreveu lá, eu quero poder contar a minha história. Isso. E eu me sinto privilegiado, porque é o teu primeiro podcast. Meu primeiro podcast falando sobre isso. E assim, demorou bastante, né? Porque eu acho que é uma história muito... A gente não pode romantizar, eu nunca vou romantizar isso que eu vivi, porque é uma situação de sofrimento, é uma situação que uma menina de 26 anos, na época, não imaginava. Mas quando eu recebi esse convite, eu falei assim, caramba, né? Uma oportunidade muito boa da gente falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas passam por isso, diversas vezes vinham até mim, eu não tô aguentando mais, eu não tenho fé, eu acho que eu não vou conseguir. Como é que foi o início de tudo? Tu lembra da primeira? Então, o que acontece, assim, eu sempre gostei muito de treinar, né? Eu gostava muito de treinar. Na época, eu fazia... Treinar o quê? Treinar, musculação, isso. Na época, eu tava numa fase que eu tava fazendo crossfit, quando o crossfit tava bombando. E eu tava fazendo, até que um dia eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu tórax, no meu peito. E é aquilo, né, o Anderson? O câncer em si, ele é silencioso. Ele você não sente dor, você não sente nada. Sendo que o nosso corpo ele é tão maravilhoso que ele começa a dar sinais, né? Porque o tumor ele vai aumentando, então isso vai incomodando em alguns órgãos do seu corpo. No meu caso, foi entre o pulmão e o tórax. Como eu fazia muito exercício físico, eu fadigava muito, me fazia respirar demais e eu chegava em casa, às vezes eu achava que era dor muscular, alguma coisa estava acontecendo dentro do crossfit. Até que eu perguntei ao coach, ele falou, Isabela, isso não tem nada a ver, procura um médico. E essa parte foi a mais difícil, assim, porque eu comentava na época com meu pai, nós morávamos juntos até então. E eu também, na época, tinha um parceiro. E eu comentava o tempo todo. Você lembra do tempo? Do início da dor lembro. Até o diagnóstico? Lembro. Você ficou com aquela dor ali achando que era uma outra coisa? Sim, porque eu acho que essa parte é uma parte mais complicada ainda quando eu falo, porque a gente vê também, existem muitos profissionais da saúde que são excelentes, que salvam vidas, são heróis, mas são outros que têm muito descaso. Isso não é somente na rede pública. Eu sou uma garota privilegiada que eu tinha plano de saúde. Então, assim, e mesmo assim eu passei por um processo de muita dor dentro do hospital particular. Porque eu comecei esse processo, se eu não me engano, em junho. Eu só descobri que eu estava com câncer e mesmo assim me deram um diagnóstico que não era, falaram para mim que eu estava com câncer no pulmão. Eu, uma menina que nunca fui fumante, que eu nunca, né, na época, nem bebia, nada assim, era uma coisa muito socialmente. Então, foi de junho a setembro. Eu lembro que eu fui parar na emergência umas 3 ou 4 vezes. Com dor no tórax. Aí eu chegava lá uma vez, você pode estar com Covid, você tá com... Porque eu tive na pandemia, né? Foi em 2020. Então, era o ápice da pandemia, né? Então, assim... você tá com dor muscular, aí me enchiam de corticoide, de muscular, e disso, daquilo outro. Gente, não é isso. Até que eu comecei a ter que respirar com aparelhozinho de casa, que você dá pra criança. Nebulizador. Nebulizador, isso. E a gente ficou tipo, não tá certo, eu não conseguia dormir com travesseiro, assim, um só, eu tinha que dormir com 2 ou 3, até que eu cheguei num dia lá e é uma médica que eu nunca vou esquecer dela, e acredito que ela também nunca esqueça de mim. Eu cheguei pra ela e falei, olha, eu tô sentindo isso. Mas a gente não pode esterilizar a área de tomografia porque você não tem sintoma de Covid.
Aí eu virei pra ela e falei assim, pois é, mas essa é a única doença do momento? É o único problema que tá acontecendo? Assim, porque isso a gente fala de um tratamento no particular, entende? Um descaso no particular. Daí eu fui, né? Ah, você tá tomando algum antibiótico? Na época eu estava tomando antibiótico. Ah, você deve estar com um problema no esôfago. No. Eu falei assim, como assim? Não, eu tô com dor. Eu já tomei todos os tipos de relaxante muscular da vida e nada melhora. Eu preciso pelo menos fazer um raio-x. Até que ela falou, tudo bem, vamos fazer um raio-x do seu tórax. E nisso eu falei, eu preciso tomar uma medicação, não tô aguentando em pé. Isso eu tava fazendo tudo, tá? A gente tava num processo de mudança, eu e meu pai. A gente tava... Você mesmo com dor, você se manteve ativa. Você não... Nunca deixei de ficar ativa. Caramba. Nunca deixei. Tudo assim, eu fazendo, a gente fazendo... assim, eu fazia todo o trâmite da nossa casa, né? A gente estava saindo da praia, indo vir até morar aqui no Península. E eu estava resolvendo todas as questões de apartamento, questão de mudança, questão de marcenaria, questão de tudo. E eu não imaginava que eu estava passando por nada disso. E, né, que eu estava com câncer na época, eu apenas estava sentindo muita dor. E quanto mais movimentos eu fazia, mais eu sentia dor no dia seguinte. E esse dia que eu fui até a Unimed, foi um dia que eu me recordo como se fosse ontem. Eu estava indo comprar o nosso fogão da nossa casa, dentro do Carrefour, ali perto do New York. E eu comecei a sentir tanta dor, que eu não conseguia ficar assim. Eu ficava assim. Curvada. E eu liguei para esse meu ex-companheiro e eu falei, amor, vamos me socorre, porque assim, não tá legal e tal, não tá maneiro. E eu tô nisso, devia ser umas 11 horas da manhã. Eu fiquei de 11 às 8 dentro do hospital, aqui na Barra. E quando foi por volta de umas 5 horas, eu lembro que eu tava tomando Novalgina na veia, assim, e eu dei uma adormecida, que a minha pressão sempre cai com Novalgina. E ela veio, me cutucou e falou, eu acho que você tá com pneumonia. Do esôfago já subiu de novo. Pra você ver. No. E aquela batalha, gente, pneumonia, como assim eu tô com pneumonia? Não tem lógica, eu não tô tossindo, eu só tô com dor falta de ar e dor no peito. Vamos fazer a tomografia. Foi quando, aí que a tomografia surgiu, né? Foi na tomografia que... E até então nem a tomografia ela queria fazer em mim. Mas quando ela viu essa mancha perto do meu pulmão, aí ela resolveu fazer a tomografia. Aí eles me buscaram, eu fui andando, normal. Cheguei lá e aí que foi o terror, assim, né? Porque eu fiquei uns 40 minutos fazendo contraste, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Mas em nenhum momento passava pela minha cabeça isso. Se você me perguntar se isso passava pela minha cabeça, nunca passou. Nunca passou. Até que o médico chegou e ele começou a falar assim, você tem problemas na família em relação ao câncer e tal, não sei o quê. Eu falei, tenho, meu avô... Eu até brinquei, tá? Eu na maca, assim, eu falei assim, olha, na minha família, todo mundo já morreu disso. Uau. Por parte de pai. Todo mundo já morreu disso. Porque eu tenho meu avô paterno, minha avó paterna, tenho tios, tenho primos, enfim. Minha parte paterna inteira, assim, sei lá, acho que 70% teve, sabe? Que eu conheça. E daí ele me tirou e eu voltei de cadeira de roda e ainda com acesso. E aquilo me deixou um pouco nervosa. Até que veio um outro médico e falou, olha, a gente vai ter que internar você porque você tá com uma massa no teu tumor, uma massa no teu pulmão, e a gente precisa saber se isso é benigno ou maligno. Na hora, benigno ou maligno... Cara, assim, foi uma coisa, tipo... O que tá acontecendo? Sabe? Aí eu liguei, não podiam... eu tava sozinha esse tempo todo, porque até então meu ex-parceiro tava do lado de fora. E meu pai tava... maior de idade, né? Geralmente... Meu pai tava se arrumando, na época, solteiro, pra sair. Assim, né? E eu no hospital. E como tava tendo a Covid, meu pai achou que fosse assim, só mais um problema, tivesse acontecendo só mais alguma coisa. Eu não sei se você é pai. Uhum. Muita coisa. Tu pensa como eu liguei pro meu pai.
Foi a primeira pessoa que veio me ver a cabeça. Obviamente que foi o meu ex-parceiro, que tava do lado de fora. Pedi pra que ele entrasse. Eu lembro que a gente teve uma crise, ele teve uma crise de riso e ele chorava, uma crise de riso, mas era uma crise de riso nervoso. E eu falava com ele, para com isso, para com isso. E eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, vem pra cá. Não vou nem falar o nome da instituição que eu estava, pra não ter problemas pra mim. Até porque eles têm um negócio de estatística. Quando dá alguma coisa que não funciona, eles têm a estatística nos contratos lá de tantos por cento, que aí você cai nessa estatística. Isso é igual o seguro de carro, quando derruba teu carro é roubado. Eu não caio em estatística nenhuma eles sabem se defender. E aí, mas conta aí. Aí foi quando eu tava nesse local, falei, pai, vem correndo pra cá, porque eu tô com câncer. Eu só falei assim. Só falou assim. Eu juro pra você. Mas quando você falou, tô com câncer, você já tinha um diagnóstico do tipo de câncer? Não, ou porque eu só sabia... Porque você falou que o médico falou, você tem uma massa... Você tem uma massa no pulmão. Mas falou a palavra câncer? Não, falou a palavra... que pode ser um linfoma. Mas quem falou câncer então foi você? Fui eu. Caraca. Eu não vou mentir pra você, não. Eu tinha certeza que eu tava com câncer. Entendi. Quando eu recebi o diagnóstico, por mais que minha família, né, aquela esperança, não é, vai ser... Não, porque ninguém quer. Tipo, Mas eu sentia muito eu no meu sou coração. o cara, desculpa te interromper, eu sou o cara que se você enviar com diagnóstico, vamos procurar mais 5 médicos, eu sou desses. Porque eu já perdi pessoas queridas, que na minha cabeça todas elas foram por diagnóstico equivocado. E você está dizendo isso, provando aqui agora que é possível ter diagnóstico equivocado num universo particular, com toda a estrutura financeira. E foram várias. Então eu liguei para ele e daqui a pouco, acho que coisas de 5 minutos, eu escuto a vozinha do meu pai. Eu vou até chorar. Pode chorar. Eu escuto a vozinha dele falando assim, doutora, não me esconde nada, eu quero saber tudo que ela tem. Aí foi quando a gente saiu de lá, assim... Você ouviu a voz dele, mas você não tava na sala? Não, eu nem quis, assim. Aí o único conselho que o médico me deu na época foi, Isabela, vai pra casa, e porque isso ia ser num feriado de 7 de setembro, já ia ser no dia seguinte. Vai pra sua casa... O que ia ser no dia seguinte? Cirurgia? Eu ia me internar, mas no dia seguinte ia ser o feriado, 7 de setembro. Então, o médico me deu o conselho da seguinte forma. Mais uma vez, numa rede particular, tá? Isabela, vai pra casa, porque final de semana é muito difícil algum médico pegar plantão pra te operar. Que doideira. Tu pensa, assim. Tipo assim, fica lá. Fica lá, sofrendo lá, sozinha. Não é uma coisa, vamos resolver isso agora. Não. Que doideira, cara. Aí foi quando começou a luta. Por quê? Eu voltei. Quando eu voltei, na terça-feira, se eu não me engano, pra mim internar... Mas você voltou porque não tinha outra opção? Não tinha outra unidade, outro hospital? O que acontece? Essa rede que eu era da época, ela tinha uma rede muito boa, um hospital muito bom, que eu vou ser eternamente grata também a isso, que eu lembro que o médico falou, você precisa voltar aqui para você... Porque eu poderia ir para qualquer hospital que tivesse vaga. Só que é o que eu falo, a misericórdia de Deus sempre esteve comigo. Então, esse médico abriu a boca e falou assim, você tem que torcer para você ir para hospital tal. Porque é o melhor hospital. Porque a partir do momento que você entrar lá, todas as suas quimioterapias vão ser lá. E eu entrei no carro e eu falei assim, com Deus, eu falei assim, eu quero que seja lá. Se eu tô saindo hoje, eu quero que seja lá. Mas, o que for da sua vontade... Aí tu volta pra casa? Volto pra casa, minha mãe tá em casa. Meu pai, na época, saiu. E, na época, meu pai ainda não era convertido, assim. Meu pai... Eu nem lembro a hora que meu pai chegou em casa. Minha mãe mora em São Gonçalo, minha mãe veio de São Gonçalo, acho que coisa também de 30 minutos ela chegou lá em casa. E eu mostrando a filmagem e tal, e eu tava muito fraca naquele dia, muito fraca. E eu lembro que eu não me lembro de tantas coisas assim desse dia, mas porque foi muita informação e eu ainda tava com dor, ainda, né, vivendo aquilo. Pra você ter uma ideia, falaram até que eu estava com a doença do morcego. Chega a ser engraçado. Que doideira. Cada hora era um diagnóstico. Até que eu fui... esse meu plano de saúde, na época, não cobria essa clínica que eu fui.
Mas a gente pagou no particular. E eu fui numa clínica e a médica realmente falou. Foi assim, ela foi um anjo na minha vida, essa médica. Doutora Adriana até. Da Oncoclínica, eu posso falar dela. Porque ela foi um anjo na E minha se vida. ela quiser vir aqui, no Conta Aqui tá aberto. Exatamente. Eu lembro do nome dela, que é o nome da minha mãe. Então, assim, ela ficou marcada na minha vida porque ela me ajudou em todos os trâmites. Até o que era pra frente que começou a acontecer, né? E ela me ajudou. E quando eu cheguei lá, ela falou tudo que eu tinha. E ela foi muito realista. Ela falou assim, olha, de fato pode ser benigno, mas isso aponta muito para um linfoma não Hodgkin, que foi o que eu tive. Esse é o diagnóstico real. Real. Você teve um? Linfoma não Hodgkin, que era o câncer no mediastino, que ficou alojado no meu tórax. Graças a Deus que foi só no tórax. Porque o linfoma, eles são vários linfonódulos que fala, e ele pode se espalhar pelo seu corpo todo. Só que, graças a Deus, o que eu tive foi só no tórax. Eu descobri, ele estava, se eu não me engano, ele estava com 9 centímetros. Quando eu comecei a quimio, ele já estava com 11 centímetros. Cara, é isso aqui, mano. É quase um tamanho de uma bola, né, de tênis, se eu não me engano. Pois é. Eu acho que é até maior. Pois é. Eu acho que deve ser um tamanho de uma laranja já, né? Caramba. Tanto que eu deitava assim, eu passava a mão, eu sentia aquela massa aqui, assim, sabe? E daí foi E esse diagnóstico, ele surge depois que você é internada? Não. Na verdade, eu não cheguei a internar. Porque eles falaram do 7 de setembro, lembra? E no dia seguinte eu fui buscar essa onco e ela que me passou o diagnóstico correto mediante as imagens que o Ela hospital... só em olhar as imagens, ela detectou? Só olhar. Ou seja, quem fez a imagem lá não descobriu. Detectou, mas ela detectou, exatamente. E daí, eu cheguei lá na segunda-feira, o que aconteceu comigo foi, quando iniciou a pandemia, eu tinha um plano X, e eu fui para um plano Y, porque eu falei assim, Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa comigo, esse plano Y vai ser muito melhor para mim. Então, eu migrei para outro plano, e isso tudo no particular. Eu migrei para outro plano, e foi quando eu de fato sabia que eu ainda estava numa carência para cumprir, mas quando foi setembro, foi quando eu internei, e esse plano falou para mim que não ia cobrir os meus custos porque eu não tinha risco de vida. Eu estava com câncer. Com diagnóstico que eles falaram isso? Diagnóstico. Eu fui dentro dessa instituição, eu tenho provas, assim, né? Porque eu vivia... Acho que a parte mais dolorosa para mim, Anderson, foi essa. Não foi o câncer em si. Não foi a quimioterapia. Foi aquela coisa de você estar vivendo porque você tá com uma dor física. Você já sabendo o que você tem, né? Você... E o plano de saúde falando que você não tem um risco de vida. Que doideira. Exato. Então, assim, foi quando eu acionei uma advogada, a Ju, que ela é maravilhosa, Juliana. Ela é muito da família, ela também foi um anjo na minha vida, assim. É o que eu falo, eu tive anjos, vários deles, assim. Meu médico, o Dr. Rafael Cunha, também maravilhoso. Ele é do Barra Life, é do CEON, assim. São pessoas maravilhosas que passaram por mim, que estão comigo até hoje, graças a Deus. Então... eu entrei, você não tem risco de vida, tchau, vai embora. Aí começou a loucura, Anderson. Na época da pandemia, eu fui pra Defensoria Pública. Eu chegava lá, tipo, 11, meia-noite. Então, ao invés de você começar um tratamento, você foi se defender judicialmente. Exatamente. E pra você ter ideia, isso tudo começou em setembro. A quimio mesmo eu só comecei em novembro, dia 23 de novembro de 2020. Ou seja, eu fiquei de junho a novembro, passando por todos esses processos de ir em médico, de saber o que não tem e voltar. Por isso que eu falo que é muito importante, qualquer dorzinha que você sinta, cara, não se medica em casa não, vai no médico. Vai no médico, sabe? Porque você... Por mais hipocondríaco que pareça. eu prefiro ser. É mesmo? Eu prefiro. Qualquer dor que eu tenha. Olha, qualquer dor. Eu tô indo no médico. Faço check-up. Obviamente que isso faz parte da minha vida hoje em dia, né? Porque eu tenho que fazer isso de 6 em 6 meses, eu sou acompanhada, porque eu sou uma paciente oncológica, quer dizer, eu era, né? Mas
eu vou ser acompanhado pro resto da minha vida, porque o que eu tive não é uma coisa Mas muito a natural. sua maneira de entender essa questão do cuidado da saúde mudou, do ponto de vista. Ah, Tipo, sim. quando você fala a frase, qualquer dorzinha eu vou no médico, você passou a ver de uma outra forma. Sim, total. Porque assim. Porque a dor, de alguma forma, as pessoas validando meio que tipo, vai, isso aqui não é nada não. Tipo, realmente pode ser uma dor muscular, pode É. ser isso, mas o nosso corpo ele dá sinais, entende? Obviamente que não é qualquer dor que eu corro pro médico, mas se eu vejo que aquilo ali tá me incomodando, eu vou pro médico. Enfim, então, foi quando eu comecei uma luta judicial e eu tive que fazer todos os tipos de biópsia possíveis. Eu lembro que eu tive que fazer uma biópsia da medula, porque como era um linfoma, era no sangue, então poderia existir uma chance de ser uma leucemia também. Então eu tive que fazer uma biópsia da minha medula para saber que estava tudo bem. E eu lembro até hoje que foi uma das cenas mais assim. Foi ali que eu vi a força que eu tinha, sabe? Porque foi quando eu descobri também que eu tenho um osso aqui, só Jesus para cortar, porque assim, nem anestesia pegava, porque é uma injeção, né, que vem aqui atrás de você e para ir até a sua medula. Então ela atravessa o seu osso para ela chegar na sua medula. O meu médico, ele fazia tanta força para aquela injeção chegar, só que ele ficava comigo assim: qual o lugar que você mais gostou de viajar? Assim, como se fosse uma criança dentro de um consultório. E nisso, que eu tava sofrendo, eu ficava, né, ao mesmo tempo que eu falava, eu ficava aquele incômodo, uma dor absurda. Eu olhava assim pro canto, o meu ex-parceiro tava chorando muito. Foi daí que a gente vai entrar até num assunto que pra mim vai ser curto, mas eu lembro que quando a gente saiu de lá, eu falei assim: olha, eu não quero que você fique comigo por pena. Ou você fica comigo por amor, ou assim, vai doer, mas você pode ir embora. E eu lembro que ele foi e falou pra mim que não, que ele ia ficar comigo nessa, que a gente ia passar por isso nessa. E assim, a gente passou por isso juntos, em todos os momentos, em todos os sentidos. Obviamente que junto com os meus amigos, eu tive uma rede de apoio absurda. Meus pais, principalmente meu pai ali, né? Porque na época nós morávamos juntos, então a gente estava junto. Quando veio o diagnóstico também, eu lembro que ele que estava comigo na consulta com o médico, e eu passei por vários processos, eu tive que congelar óvulos, eu tive que... Foram várias questões em meses que eu tive que resolver, assim. Um diagnóstico mudou tua vida. Mudou a minha vida. Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Todos, né? Todos os aspectos. Tive que parar de trabalhar. Eu tive que... uma coisa que eu sempre gostava, né? Que eu gosto muito de trabalhar. Ter essa rotina, né? Eu tive que parar de treinar, que é uma rotina que eu gosto. Vem o fato de um médico chegar pra você e falar: olha, você pode não engravidar, né? Então, isso para uma menina de 26 anos receber isso, na época eu namorava. Então, assim, eu não pensava em mais nada, eu tinha muito medo. Ver o sofrimento do meu pai, da minha mãe, isso pra mim foi muito doloroso. Eu sempre fui uma pessoa, uma mulher que eu nunca gostei de passar a minha dor pra ninguém, sabe? Então, ver eles passando por uma dor me doía muito. Eu lembro que eu fazia quimioterapia, eu entrava domingo e só ia embora na outra sexta. A minha quimioterapia não era normal, eu devia sair no hospital e voltar para casa, não, eu ficava internada. E durante esse processo, eu peguei Covid 2 vezes. No período de quimioterapia? De quimioterapia. Eu fui parar no CTI, porque eu precisava de bolsa e de plaqueta. Sou eternamente grata a quem se disponibilizou um dia para estar lá, para doar o sangue, porque foi uma época de pandemia, então não tinha bolsa de sangue. Então, assim, eu lembro que a galera fez uma multirão e eu estava dentro de um CTI, eu não sabia nada do que estava acontecendo. E eu só lembro que todas as vezes que meu pai entrava, esse meu ex-companheiro entrava, eles entravam chorando e eu ficava assim: meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, assim, eu passei por esse processo todo. Foram quantas sessões de quimioterapia? Foram 6 meses. Então, dentro desses 6 meses, 6 sessões. E dentro dessas 6 sessões eram 7 dias.
Então, 7, você é bom de cálculo aí. Sou nada. Sou nada. Eu já viajei na morada aqui, porque eu tô com a primeira informação que você falou, que você entrava sexta e saia domingo. Não, entrava domingo e saia sexta. Era uma semana, quase. Uma semana. De quimioterapia. Pois é, uma semana. Aí, o que eu fazia, né? Eu lembro de uma frase do meu pai, que essa frase foi muito importante pra mim. Foi quando a gente chegou do hematologista, que de fato eu já sabia de tudo o que estava acontecendo. E a gente chegou em casa, eu deitei na cama de bruços, assim, desorientada, né? E meu pai pegou a minha mão, assim, e falou assim, a minha fé vai te curar. Uau. Ele falou isso pra mim e ele chorou muito nesse momento. Ele vai lembrar disso. E eu acho que deve ter sido nesse momento que ele fala, até mesmo aqui no seu podcast, que ele vai pro quarto dele e se ajoelha e fala com Deus. E foi a partir dali que começou a luta, né? A gente começou a quimioterapia. Meu cabelo, a primeira quimio, 14 dias depois, ele já caiu. Então, eu fiquei carequinha mesmo, fiquei sem nada, assim, de cabelo. E foi luta atrás de luta, eu tive processo... Eu sei que é uma pergunta que parece ser idiota, mas eu preciso fazer essa pergunta pra você. Claro. Tu teve medo da morte? Nunca. Todo mundo me pergunta Ou você, isso. tipo, começou a entender a vida? Eu comecei a entender a vida. Porque são coisas diferentes que as pessoas acham que é a mesma coisa, que não é. Eu nunca tive medo de morrer. Nunca passou pela minha cabeça medo de morrer. Eu sempre fui uma mulher de muita fé. Na época eu ainda era uma menina, eu acho. Eu acho que... Então, com 26 anos você não é uma menina. Mas Mas você amadurece muito mais, né? Eu acho que acho que eu era uma ninguém menina... que passou uma experiência dessa que você viveu, né, sai da mesma maneira. Não tem como. Eu confesso pra você que eu vejo algumas pessoas que viveram algumas dores, né? Perdeu pai e mãe, ou uma família que se separou num divórcio pesado, perdeu dinheiro, enfim. E eu percebo que tem gente que aquela cacetada que tomou da vida não ensinou nada. Não ensinou nada. Teve Covid, morreu no Covid agora. Eu conheço um monte de gente assim. Que eu fico assim, cara, como é que essa pessoa, com tudo que ela viveu, Sim. ela não... Mas eu acho pouco provável que uma pessoa que tenha vivido o que você viveu saia da mesma maneira. Por mais madura que você já fosse, né? Não tem como, assim. Mas quando você fala assim, eu passei melhor a entender a vida, sobre o quê? Acho que sobre tudo, sabe? Assim, dar valor a coisas pequenas, dar valor a estar dentro da minha casa, deitada vendo uma televisão. Eu lembro que teve um dia que eu queria comer um pastel de camarão, eu não podia, entende? Por causa do tratamento. Não podia, eu tinha que viver aquela dietinha ali de hospital. Então, assim, eu ficava uma semana internada, eu não podia comer japonês, eu não podia comer nada. Eu era totalmente... Limitada. vivia... Então, assim, eu lembro que uma vez eu fui comer um hambúrguer e eu passei mal, assim, demais. Isso por conta de um hambúrguer. Passei muito mal. Então, dentre outras coisas, que o efeito da quimio, graças a Deus, eu não era uma pessoa que enjoava. Porque eu fui... Por mais que tudo isso tenha acontecido comigo durante o processo antes, com o plano de saúde, com tudo, graças a Deus, o juiz... um abençoado, né, que concedeu a liminar, que assim, eu lembro que eu estava fazendo compras. A Ju me ligou, a advogada, e ela falou assim, olha, vai para o hospital porque sua liminar saiu. E foi quando eu descansei, sabe? Quando você, assim, ai, agora sim. Agora... Você teve uma batalha para poder ir pra guerra, né? Você entende? Você enfrentou uma batalha pra depois poder ir pra guerra, né? Doideira isso, exatamente. Cara. Foi quando eu falei assim, não, agora... E o que é engraçado é que eu sempre deixei claro assim, todas as vezes que eu entrava no hospital, eu falava assim, menos uma semana pra minha cura, menos uma semana pra minha cura, menos uma semana pra minha cura. Essa doença, ela é o mal do século, a gente sabe, né? E... ela tira tudo da gente. Ela tira tudo. Se a gente não tiver uma fé ali, ela tira tudo. Ela tira a nossa alegria, ela tira a nossa esperança, ela tira a nossa autoestima, de fato, né? Ainda mais para nós que somos mulheres. Que a gente, né,
vive com isso, né? Tem esse paradigma, né? Da mulher sempre muito bonita, sempre muito arrumada, sempre muito... Então, você se pegar nesse lugar careca, sem sobrancelha... eu não podia fazer a unha em salão. Porque o alicate poderia me dar... Você entende? Assim, são várias lacunas. Então, são problemas que na sociedade a gente vê e a gente... Eu costumo... Com a morte agora da cantora Preta Gil, que eu até comentei com você, eu fiquei muito abalada, assim, com isso. Todas as vezes que alguém morre por essa doença, a pessoa que foi um paciente oncológico, isso dói muito na gente. Dói muito. Porque a gente fala assim, que eu gostaria que aquela pessoa tivesse o diagnóstico final que eu tive, né? Que ela se curasse, que ela pudesse estar aqui hoje conversando com você e testemunhando também sobre a vida dela. Porque é um diagnóstico muito triste, sabe? Você vive numa incerteza. Só que é onde eu entro, assim, eu sempre tive muita certeza. Não é fácil falar. Mas eu sempre tive muito. Eu não sei se é porque eu tinha um apoio da minha família, dos meus amigos, desse meu ex-parceiro, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu sempre tive todo mundo ali comigo, que nem sempre outras pessoas têm. Mas eu tive, é o que eu falo, eu sempre fui muito privilegiada. Eu sempre estive rodada de muito amor. Então, por eu estar sempre rodada de muito amor, eu acho que isso me ajudou muito. Eu não tinha tempo de pensar em ficar triste. Tempo de pensar em morrer, não, porque eu tinha pessoas ali que bora, mais uma. O total foi o quê? Foram 6 meses, um ano? Foi 6 meses de quimioterapia. Foi quando eu completei os 6 meses, aí o médico pede um PET scan do nosso corpo, né, e durante esse processo nesses últimos 3 meses, eu vivi ali, meu Deus, será que foi embora? Será que não foi, né? E o médico dizia pra mim que se tivesse 1 centímetro, a gente tinha que fazer rádio. Começar a fazer rádio. E eu ficava assim, não, isso não vai acontecer. Eu tinha muita certeza que eu estava muito bem, assim. Foi quando se passaram os 3 meses pós-quimioterapia e eu fiz um PET scan. E daí eu peguei o resultado, eu estava com 3 milímetros ainda de... Milímetros. Eu ainda estava com 3 milímetros. E ele falou assim, olha, vamos esperar, com o tempo a gente vê como que isso vai, né, se pode se desenvolver ou não desenvolver, ou pode estagnar, ficar aí, mas nesse momento acabou. Você não tem mais o que fazer, a gente não tem mais o que fazer, só acompanhar. Enfim, quando foi final do ano, eu tive um processo muito doloroso para mim, eu tive uma separação, eu era casada, em aspas, então a gente se separou, e eu perdi um total de 10 quilos. E durante esses processos de vai, não vai, comecei a ter uma gastrite muito forte. Aí fui pra endoscopia, fazer endoscopia. Olha, foi uma loucura também no final do ano. Foi um ano, assim, né? Muito difícil. 2021 foi um ano muito complicado pra mim. E quando foi nesses menos 10 quilos, meu médico, tipo assim, uau, o que aconteceu, né? Foi quando ele achou que a doença estivesse voltando. Aí, ou seja, cabeça, meu irmão. Aí você tem medo. Aí o medo volta, aí tudo volta. Eu tenho medo hoje em dia de se eu sentir uma dor na coluna e eu entrar no contraste, dar um trauma pra mim. As pessoas esquecem do pós-câncer. Elas só acham que ali você só vive o câncer. Mas as pessoas esquecem do pós-câncer. Eu tava conversando com a minha terapeuta, eu não consigo ver filme com pessoas que têm câncer. Não consigo. Eu sei lidar muito bem, falar muito bem sobre o assunto, mas tem coisas que eu não consigo. Mas você, de alguma forma, você... Não sei se você se conectou com pessoas. Muitas pessoas. Eu tenho uma amiga, inclusive, que é de São Paulo, que ela teve câncer de mama, e a gente se conheceu durante o tratamento. Outras também, que eu conheci durante o tratamento, que hoje eu vejo que estão muito bem. Algumas, infelizmente, que eu conheci... Enfim, não aguentaram, se foram.
Mas hoje em O dia, teu diagnóstico hoje, que a gente tá aqui agora, qual é o teu diagnóstico hoje? graças a Deus, eu tenho remissão total. Mas você falou que você tem um acompanhamento. Faço acompanhamento. Perante aos médicos, a remissão total, né, ano que vem. Uhum. Né, que eu completo 5 anos. São 5 anos. São 5 anos perante aos médicos. Mas assim, perante a Deus, eu sei que eu tô Tá, curada. e como é que a sua vida? Você voltou a fazer atividade ou tem Tudo coisa que você tá normal. limitada? Eu fazia atividade Mas tem coisa que física. você ficou limitada, não? Não. Então você nada. voltou pro CrossFit? Não voltei pro CrossFit. Não quis. Eu acho que eu peguei um pouco de trauma. Jiu-jitsu tá aí. O muro tá baixinho. Agora, Eu acho que eu peguei um pouquinho. eu vou quebrar um pouco o gelo aqui. Você que já passou por várias dores, por vários... O Conta Aquilo tem essa coisa, né? A parte emocional, a parte séria e a parte que o Anderson Bravo capta no ar e fala. Você que já passou vários sofrimentos da vida, por que tu ainda é Vasco? Por quê? Cara, você sabe que eu não sei? Eu me pergunto isso todos os dias. Eu quero. Ô, Pedro! Eu preciso. Essa menina fez uma postagem que a minha vontade era repostar e rir, que ela botou assim, como é que pode? Gente, 30 dias! 30 é um absurdo, dias! tem que ver o texto Fiz. que ela postou. Olha, Eu comecei a seguir ela, que eu ia convidar ela, começo a seguir meus convidados pra poder entender o que eu vou perguntar. Minha irmã, ela botou um texto, mas com uma depressão, um textão assim, é inadmissível. Aí eu falei assim, meu Deus... eu tive amigos que falaram assim, você perdeu seu tempo. É isso mesmo! Mas por que você é Vasco? Por quê? Então, assim... Acabei com o podcast da minha, tá toda emocionada, contando Então, a história triste. agora que eu vou ficar mais triste ainda, porque inclusive hoje é 22 sem Vasco, Diniz. Vamos tomar Del Valle! Tem Del Valle aí, não? Vamos Geladeira? agir, Diniz, vamos agir, Diniz. Eu Por botei que todos você é os meus Vasco, X. minha filha? Então, eu não tive outra Foi seu opção, pai que brigou? né, na verdade. Olha, minha família inteira, assim, são várias lacunas. Minha avó é botafoguense, minha parte de tios são tricolores. Meu pai sempre foi vascaíno, minha família, meus irmãos, todo mundo é vascaíno. Meu avô, meu falecido avô, era flamenguista. Então, assim, eu tava ali no mundo que eu poderia escolher. Mas eu escolhi sofrer. Meu pai. Mas eu escolhi sofrer. Eu acho, e né? é muito amor, é muito Mas tu amor. nunca pensou assim em torcer pro Flamengo, Nunca, Deus me livre. Essa é a vascaína raiz. Eu nunca. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, eu conheço, eu tenho um amigo, Marcelo, ele era tricolor, ele tem uma tatuagem na panturrilha do escudo do Fluminense e virou Flamengo. Eu conheço um botafoguense que virou Flamengo. Eu conheci um flamenguista que virou Botafogo, mas eu não conheço nenhum vascaíno. É um prazer que vocês têm, assim, uma coisa assim. É amor. Não, eu não é falo. amor, não. Isso não é amor, não. Que Não, eu não é falo? amor, não. Não é Olha amor, só, não. Pelo amor de eu Deus. falo assim. Vamos falar de outra. Fala outro nome. Amor não é não. Que amor que é Eu isso? falo assim, se eu sou fiel ao Vasco, pode ter certeza que eu sou fiel a qualquer coisa na minha vida. De tanto que eu sofro por conta desse time. Porque é muito sofrimento. É muito sofrimento Eu tive uma ovelha que já partiu, que foi o Cadu. O Cadu me obrigou, o Cadu jogava no Boa Vista. E aí ele me obrigou a ir a São Januário ver Boa Vista e Vasco. Porque eu fui lá torcer pra ele. Então, primeira vez que eu entrei na minha vida dentro de São Januário, eu falei, meu Deus, não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas tá bom. Isabela, essa câmera aqui é sua. Tá gostando? Ah, maravilhoso. Foi rápido, né? Uma horinha. Você tá na hora do almoço. Você tem que... Agora tem que voltar. verdade. Você tem que voltar. Aí Correndo. Entendeu? Você vai voltar de quantas vezes você quiser voltar. Pai, olha só, eu te amo. Aqui, olha pra cá, aqui. Manda pro teu pai. Eu te amo, desculpa. Entendeu? Só que eu fugi. Se eu te contasse, eu ia ficar nervosa. Eu não ia conseguir falar. E eu não tenho nada a ver com isso não, hein? Não tem nada a ver. Não põe na minha conta não, porque eu nem nem sabia. Mas eu quero tem que nada você... a ver. Eu quero que você fale aí a sua rede social e deixe uma mensagem, uma palavra de ânimo, de incentivo. Porque você é a história viva, não só da questão da cura, mas dessa batalha toda que você enfrentou, né? Então, esse momento aí é seu. Sim, então, gente, meu Instagram é Isabela Santos, o Isa com 2 As. Passei por todo esse processo. Eu acho que eu costumo dizer que a gente tem um leão a cada dia, mas a gente tem que sempre olhar pra frente, porque as coisas... a cada dia tudo muda, né?
Então, se a gente tiver fé, se a gente tiver força, se a gente olhar sempre pra frente, não ficar pensando, a gente tem que, é o que eu costumo falar, assim, depois de tudo que eu passei, a gente tem que viver, óbvio que da qualidade e da forma correta, a gente tem que viver, a gente tem que agradecer todos os dias por estar aqui, por estar viva. Eu agradeço pelo meu respirar, quando eu acordo eu estou respirando, então eu estou agradecendo. Eu acho que a gente tem que olhar a vida com mais amor, com mais empatia pelo outro. Eu acho que hoje em dia as coisas estão muito descartáveis, então a gente tem que olhar assim tudo com mais amor, com mais sentido. A gente não pode pensar somente na gente. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês é quem está passando por um processo que eu passei, igual que eu passei, tenha fé, sabe? Não deixa nada, nenhum diagnóstico te limitar, te desanimar. Porque eu lá atrás eu tive um diagnóstico muito difícil, mas em nenhum momento eu tive medo, eu perdi minha fé em Deus. Se agarre em quem realmente está do seu lado, isso é muito importante. Porque hoje você até colocou aquilo, né, que eu vi, eu até curti, que as pessoas depois vêm comemorar com você só quando tá tudo bem, mas quando você tá passando por um processo difícil, às vezes quem você mais espera não tá do seu lado. Então, foca nisso, foca em quem tá do seu lado, quem te dá muito amor. Não deixa o externo, né, te abalar por nada. E o principal, assim, gente, tenha muita, muita fé em Deus. Porque eu acho que acima de qualquer coisa nessa vida, a misericórdia de Deus, o amor que Ele tem por nós é maior do que tudo. Então, esteja com Deus, esteja o tempo todo ali falando com Ele, que eu tenho certeza que o melhor que Ele pode fazer para sua vida, Ele vai fazer, assim como Ele fez na minha, assim como Ele fez na do meu pai, porque mediante ao que eu tive, hoje meu pai é um homem muito temente a Deus, é convertido, e eu sou muito grata por isso, muito grata. Muito bom, muito bom. É paradoxo, né? Eu perdi a minha mãe por câncer. Acho que já para 8 anos, 7 anos. Minha mãe morreu no câncer nos ossos. Uhum. O câncer dela estava atrás do cóccix. Uhum. E eu vivi mais ou menos o que você viveu dessa questão do diagnóstico, dessa questão. Eu pagava um bom plano de saúde para minha mãe e eu era obrigado a fazer consultas por fora, porque às vezes o plano não cobria tal, aquele médico não aceitava o plano, então você tentava e a minha mãe veio a falecer. O diagnóstico já foi na semana de morrer. Ela foi emagrecendo, morreu com 64 anos. E sobre tudo que a gente vive, a gente tem que entender que viver é um propósito, né? Exato. E por que uns vão e outros ficam? Os que ficam têm propósito. Eu sempre termino o Conta Aqui com algum pensamento bíblico, embora o Conta Aqui não seja um podcast religioso. Mas eu tenho a Bíblia como minha regra de fé e prática, e eu sempre termino, e eu gosto que a coisa flua. E sobre tudo que a gente falou aqui, eu lembrei de um salmo que é o Salmo 127. O salmista, ele fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Ou seja, a estrutura financeira, as condições que você pode ter, se não tiver Deus, né? Existem vários movimentos no mundo, MST, movimento dos sem terra, mas existe um movimento dos sem Deus, daqueles que não entendem que é o favor de Deus, né? Por que uns foram e outros ficaram? Porque tem um propósito de Deus. E essa nossa convicção de entender que se a gente está aqui de alguma forma, eu queria muito ter você aqui, exatamente para ser esse motivador de acreditar. E a sua história, ela passa por várias histórias dentro da sua história, que é essa batalha judicial, essa coisa, com todo o respeito da palavra que eu vou falar aqui, mas eu me responsabilizo de incompetência de alguns profissionais na sua respectiva área, porque eu acho que existem profissões que a responsabilidade é maior. Você não pode brincar com a saúde de alguém, com o emocional de alguém. Você dá um diagnóstico errado, você pode perturbar uma pessoa pro resto da vida. Então, quem assumiu o papel de ser médico, né, tem que ter uma responsabilidade, não é só ter um jaleco branco bonito pra postar na internet. Você assume uma responsabilidade. Eu acho que isso é o mesmo princípio do camarada que decide ser policial e andar com uma arma. Você não pode sair atirando em qualquer um. Então, eu acho que existem profissões na vida que o nível de responsabilidade aumenta. Exato. Eu acho que a gente tem que ser, no mínimo, a gente tem que ter
é o que você falou. A gente tem que ter amor à nossa profissão e a gente tem que ter ética. Você falou isso aí, eu vou falar uma coisa muito rápida que eu lembrei. Durante esse processo que eu estava na luta judicial, eu fui dentro dessa instituição para pedir um laudo, porque no judiciário me pediu um laudo. E uma médica virou para mim e falou assim, eu vou te ajudar, você vai ter que ir para a instituição pública, mas aqui dentro eu não posso escrever exatamente o que você tem, que você está correndo risco de vida, porque o plano era o mesmo do hospital. Ou seja, para ela não perder o emprego dela, ela não podia falar a verdade. Doideira, né? Sabe? Então, assim, eu falei assim pra ela, eu falei, eu não acredito. Eu não acreditei. A gente vive uma época muito complicada, que isso é bíblico, né? Jesus disse que o amor ia se esfriar. Sim. Empatias, as pessoas estão perdendo sobre o outro, dane-se o outro. Exatamente. O problema é seu, entendeu? Então, eu acredito muito que a gente pode fazer um pouco diferente. Eu sou grato a Deus pela sua vida, eu sou grato a Deus pelo seu pai. Seu pai é uma pessoa que tem me surpreendido, eu sempre digo isso. Deus, às vezes, conecta a gente a pessoas, em pouco tempo, parece que essa pessoa faz parte da tua vida toda. E seu pai tem sido isso na minha vida. Assim. Ele tem abençoado um pastor lá em Guiné-Bissau, que eu apresentei, e ele tem sido fiel. O pastor de lá tá, assim, num estado de êxtase. Pode até falar isso pra ele, assim, ó, o pastor Bravo falou que o pastor de Guiné-Bissau tem estado de êxtase. Porque eu nunca tinha visto uma ação tão... assim. Então, assim, eu sou grato a Deus por isso. Pela vida dele, pela sua vida. O contato aqui tá aberto, o dia que você quiser voltar. Obrigada. Pra você contar outras histórias, se você quiser contar, foi rápido. Aí você vem com autorização mesmo. Aí eu venho e vou vir ainda com o título do Vasco. Aí eu já não sei, minha filha. Na atual, mas tudo bem. Por que não? Vamos acreditar, não é? Vamos ter fé. Por que eu acreditar? Eu sempre tenho fé. Eu acredito no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores do Flamengo e Mundial no final do ano, né, Pedro? Eu sempre tive muita fé. Se é pra acreditar numa coisa, eu vou acreditar aqui. Eu vou continuar tendo fé no meu time, assim Você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 31 anos. Quantos títulos você viu do Vasco? Olha, eu vou te falar. Quando eu nasci teve um, né? Em 2011 teve outro. Infelizmente, acho que há mais de 20 anos que eu não vejo um título. Eu mas lamento assim... profundamente. Eu já não posso dizer. Eu com 7 Olha anos... só, mas vamos falar uma coisa? O que vocês estão vivendo agora, o Vasco já viveu Não, também. vivendo agora não, filho. Eu com 7 anos, eu vi o Flamengo ser campeão. Eu vi os 3-0 no Liverpool, eu tinha 7 anos. Já vi desespero. Eu já vi desespero. Eu já vi o Júlio César chorar porque a gente quase foi rebaixado. Eu tô com 51, então eu vi algumas coisas. Eu vi a dupla do amor, que era Ronaldinho Gaúcho e Adriano. O torcedor vascaíno, ele sofre um pouco, mas ele já viu muitas coisas. Já tá acostumado, tô acostumado. A gente já tá acostumado com Isabela, obrigado, tá? Obrigada a você, obrigada Volte de quantas verdade. vezes você quiser, viu? Pode Fica à deixar, vontade. pode deixar. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Valeu, Pedrão. Valeu. Obrigadão aí. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Sim, gente, se inscreve aí e vamos ver aí esse podcast é bom. A ideia desse podcast é... A gente fala sobre Vasco, a gente fala sobre saúde. No final quebrei ela, que ela tava toda... A gente fala sobre comércio exterior, a gente fala sobre... Até o próximo conto aqui, valeu! Obrigada!